Muito boa tarde a todos e bem-vindos à última palestra do nosso 10º ciclo de conferências em Biotecnologia, da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica no Porto. Hoje temos um convidado que nos chega de bem longe, apesar de ser um antigo aluno da faculdade. Trata-se do professor Dr. João Pedro Pereira, da Faculdade de Medicina da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Após a realização da licenciatura em Microbiologia, aqui na Católica, em 1996, seguiu para um mestrado em Biotecnologia no Reino Unido e doutorou-se com trabalho realizado no Instituto Pasteur, em Paris. Ainda trabalhou como pós-doc na Universidade da Califórnia, em São Francisco, antes de ser contratado para trabalhar em Imunologia na Universidade de Yale. É por isso uma grande honra recebê-lo hoje para falar de um tema tão atual como é o caso da Covid-19 e do potencial das vacinas para passar tudo isto para os livros de História Antiga. Agradeço também a presença de todos os interessados que estão a assistir e desafio-os a colocar algumas questões usando a secção Question and Answers, ou QR, que vos aparece no ecrã do Zoom. Depois de uma breve apresentação, tentaremos responder ao máximo de questões que o tempo permitir. E, sendo assim, caro professor João, dou-lhe as boas-vindas e passo-lhe a palavra. Conseguem ouvir? Conseguimos, sim. Ok, ótimo. Então, muito obrigado pelo convite. É mesmo um prazer para mim estar a falar para os alunos da Escola Superior de Biotecnologia. Essa foi a minha casa durante 5 anos, 4 ou 5 anos, há 20 e tal anos atrás. E é sempre bom rever alguns dos professores que também foram meus professores, não apenas a professora Margarida, mas outros professores que vocês ainda têm e que também foram meus e dos meus colegas. E pronto, é com saudade que eu me recordo dos tempos da licenciatura. Espero que para vocês esteja a ser tão divertido como foi para mim quando estive aí. Ora bom, conseguem ver a apresentação? Sim, estamos a conseguir. Ok, ótimo. Pronto, então, como o Tanguy introduziu, e obrigado pela introdução, eu tenho trabalhado já desde há bastante tempo na área de imunologia. Imunologia é uma ciência que se dedica a estudar como é que o nosso corpo combate doenças infecciosas, mas não apenas doenças infecciosas, mas também, por exemplo, como é que o nosso corpo consegue combater alguns tipos de cancro, como às vezes o nosso sistema imune também nos agride a nós próprios em algumas doenças autoimunes. E, embora eu não seja um especialista na área de imunologia da infecção, o que eu aprendi permite-me ter uma sensibilidade para com o que se está a passar com o Covid, e é no fundo à volta disto que eu quero falar com vocês hoje. Portanto, vou-me focar só um bocadinho. Então a estrutura da palestra de hoje é muito simples. Numa primeira parte de 5 minutos, 10 minutos no máximo, eu quero pôr toda a gente ao corrente do que eu considero que é o mínimo que se tem que perceber deste vírus que causa a doença Covid, o vírus é o SARS-CoV-2, para nós conseguirmos seguir melhor o que se está a passar ao nível dos sintomas que as pessoas têm, do facto de algumas pessoas terem sintomas, outros não terem sintomas, do facto de uma vacina estar a ser trabalhada por tanta gente ao mesmo tempo e já haver resultados muito promissores dessa vacina em tempo recorde. Portanto, para nós conseguirmos falar sobre isto e para eu conseguir responder ao máximo de perguntas que vocês tenham, acho que há um mínimo que vale a pena falar para vocês entenderem qual é a minha posição em relação a várias destas perguntas. Portanto, estou a pensar 5 minutos, 10 minutos no máximo para explicar um bocadinho como é que o vírus entra dentro das células do nosso corpo e como é que essa informação é importante para nós percebermos quais são as estratégias de prevenção da infecção que são importantes, as que são talvez não tão importantes, mas não deixam de ser necessárias,
e aquelas que são, na prática, irrelevantes para prevenir esta infecção. Através dos mecanismos de como o vírus entra nas células, também vou explicar como é que a vacina está a ser desenvolvida e porque é que está a ser desenvolvida de uma forma tão rápida. E quero também deixar um bocadinho de espaço para discutir quais são os problemas que podem advir do desenvolvimento de uma vacina tão rápida como a que está a ser desenvolvida neste momento. E vou deixar imenso tempo para perguntas e respostas. Isto é suposto ser uma conferência de 1 hora, eu estou a deixar mais de meia hora de perguntas e respostas, o que é um bocadinho não habitual, mas, por favor, estejam à vontade, bombardeiem e naquilo que eu souber eu respondo, naquilo que eu não souber eu digo que não sei. E pronto, acho que vamos então. A qualquer altura, eu não me importo ser interrompido a qualquer altura, podem interromper se houver algum aspecto que não perceberam ou que eu fui muito rápido, façam por favor de perguntar. Tanguy, se vires que há alguma pergunta que seja pertinente eu responder imediatamente, por favor monitoriza e diz-me qualquer coisa. O último alerta: é a primeira vez que estou a dar uma conferência em português. Qualquer atropelo à língua portuguesa, peço imensa desculpa. A segunda coisa que queria dizer é a falta de qualidade visual dos meus slides é da pura responsabilidade da professora Margarida Silva, que nunca me ensinou a fazer slides de jeito. Portanto, aqui vamos nós. Ok. Mecanismos da infecção pelo vírus. Portanto, todos os vírus, uma particularidade que os vírus têm, que é diferente de todos os outros organismos infecciosos, é que os vírus não conseguem por si só dividir-se e dar origem a novos vírus. Eles precisam de entrar dentro de uma célula para conseguir injetar o material genético que lhe permite duplicar, replicar esse vírus e formar novas partículas víricas. Isto é muito diferente, por exemplo, de uma bactéria, para os microbiologistas, em que a cada X horas se divide em 2 células e 4 e 8 e por aí fora. Um vírus, quando entra dentro de uma célula, rapidamente dá origem não a 2 partículas víricas, mas a dezenas, a centenas de partículas víricas dentro da mesma célula. Portanto, é uma evolução muito mais exponencial no número de partículas víricas que consegue dar origem em cada unidade de tempo. Mas há um problema que o vírus tem que resolver, que é como é que consegue uma partícula vírica entrar dentro de uma célula. Não é fácil. E depois de estar dentro da célula, como é que consegue introduzir o material genético de uma forma que a célula hospedeira consegue reproduzir esse material genético e dar origem a novas partículas víricas. Todos os vírus têm este problema e todos os vírus resolveram este problema. O SARS-CoV-2 resolveu pela simples forma de ter uma proteína à superfície que se chama spike protein, proteína do pico, não sei como é que estão a ser traduzidas em Portugal, mas que é esta proteína verde que está aqui indicada, espero que consigam ver a minha seta, e esta proteína verde é reconhecida por um receptor celular que é expresso em muitas células do nosso corpo humano, cujo nome é ACE2, e esta é a porta de entrada que o vírus usa para conseguir penetrar a membrana celular para o citoplasma das células. Portanto, o vírus só vai conseguir infectar células que têm este receptor à superfície. E é isso que faz com que o SARS-CoV-2 consiga entrar dentro das células e provocar doença. Ok? Portanto, uma das partes fundamentais que faz com que este vírus seja diferente de muitos outros vírus que eu acho que todos vocês conhecem, como o vírus do HIV, por exemplo, o vírus do ébola, é que o SARS-CoV-2 consegue infectar células que estão muito mais expostas do que as células que são normalmente as células-alvo do vírus do ébola ou, por exemplo, do vírus do HIV. Estes dois vírus, ébola e HIV, precisam de entrar tipicamente na corrente sanguínea para conseguir infectar células, porque só as células do sangue praticamente é que têm os receptores de entrada para que o HIV e para que o ébola consigam entrar. O SARS-CoV-2 é diferente, não precisa de entrar no sangue,
basta entrar em contacto com os epitélios das vias respiratórias para conseguir efetivamente entrar dentro das células, e uma vez entrando dentro da célula, o vírus consegue replicar muito eficientemente. Isto é a razão fundamental porque é que este vírus tem um índice de infecção tão elevado. É porque tem uma capacidade de entrar nas células-alvo que é muito superior à capacidade do HIV ou a capacidade do ébola, por exemplo, de conseguir entrar, ok? Perceber qual é o mecanismo de entrada do vírus é super importante, porque permite-nos começar a pensar em desenvolver estratégias para prevenir que a doença se espalhe muito eficazmente, para desenvolver vacinas, escolhendo quais são os alvos que a vacina se vai desenhar à volta para educar o nosso sistema imunitário a reconhecer o vírus e a atacar o vírus o mais rápido, ok? Portanto, a maior parte das vacinas que estão a ser desenvolvidas, se não todas, têm por alvo esta proteína verde, spike, esta proteína azul, a nucleocapsid, que são proteínas que estão à superfície do vírus e que têm muitos locais. A proteína em si tem uma estrutura, é assim uma espécie de cerejinha, um pico, basicamente, à superfície do vírus, que tem uma exposição suficientemente vasta para que o nosso sistema imune consiga contactar diretamente com ela, ok? E a identificação destas proteínas foi bastante rápida, e daí terem começado a desenvolver estratégias de vacinação tão rápido como nunca se tinha visto antes em outros tipos de doenças infecciosas, ok? Ora bom, e acho que este slide aqui basicamente ilustra o que eu acabei de explicar, que é o vírus com esta spike, com esta proteína do pico, chamemos-lhe assim. Espero que não esteja a atropelar o português correto, mas é o alvo de vacinação, e a produção de anticorpos. Anticorpos são moléculas que o nosso sistema imunitário produz, cujo objetivo principal é neutralizar agentes infecciosos. A ideia é fazer com que os anticorpos que o nosso sistema imunitário consegue produzir sejam específicos para estas proteínas do pico da superfície do vírus, ok? Ok. Este slide, o objetivo deste slide é para vos dar uma ideia que ilustra melhor um bocadinho do que eu já referi, que é vírus diferentes têm, por estratégia, normalmente alvos diferentes. O SARS-CoV-2 tenta atingir células que expressam aquela proteína à superfície ACE2, o HIV, o ébola têm por preferência células que expressam outros tipos de receptores e que são normalmente expressos em células do sangue. Portanto, esses vírus têm que conseguir entrar na corrente sanguínea de alguma maneira para conseguirem infectar um indivíduo, ao passo que o SARS-CoV-2 não precisa. E este slide que está aqui mostra todos os órgãos no corpo humano cujas células expressam o receptor de entrada do SARS-CoV-2. Começa logo pela a via superior, não sei como é que se diz isto em português, mas a parte superior da via respiratória, portanto, que é a parte do nariz, até à traqueia um bocadinho. A traqueia já começa a ser a parte inferior das vias respiratórias, juntamente com os pulmões. Portanto, este vírus consegue ser muito eficaz, porque assim que ele é inalado, células do epitélio nasal já são células-alvo para o vírus, porque essas células expressam estes receptores. Por conseguinte, a partir do momento que uma pessoa inala uma quantidade mínima de vírus, e esse vírus consegue entrar em contacto direto com essas células das vias nasais, o vírus tem a capacidade de entrar dentro da célula e começar a replicar. É também por isto que das pessoas que têm sintomas, dos primeiros sintomas, costumam ser sintomas tipicamente associados à, à, à gripe ou à constipação e coisas assim. Uma vez entrando, há uma coisa interessante que acontece neste vírus, que é
o nosso sistema imunitário evoluiu durante milhões e milhões de anos, desde a evolução das espécies. Os sistemas imunitários evoluíram para reconhecer micro-organismos invasores. E quando reconhecem um micro-organismo invasor, tipicamente o animal que esteja a ser infectado começa a produzir moléculas que informam de que uma infecção está a acontecer. São tipicamente chamadas moléculas inflamatórias, citocinas e outras proteínas, que alertam o nosso sistema imunitário para o facto de uma infecção estar a acontecer. Uma característica interessante deste vírus é que, quando ativa o sistema imunitário, as moléculas do sistema imunitário por si fazem com que estes órgãos comecem a expressar mais o receptor de entrada do vírus. Todas as pessoas têm nestes órgãos células que expressam o receptor, mas se nós estivermos a combater uma constipação e começarmos a produzir moléculas inflamatórias, especificamente interferão, o interferão faz com que as células do epitélio e outras células comecem a expressar ainda mais esta molécula ACE2, este receptor celular ACE2. Então o vírus, por si, consegue induzir os tecidos a produzir mais portas de entrada para o vírus conseguir entrar, ok? Que é um truque tramado porque permite a difusão rápida de partículas víricas caso o sistema imunitário não consiga prevenir a primeira onda de infecção, ok? Explica também porque é que a doença Covid tem tantos sintomas diferentes em tantas pessoas diferentes, ok? Há pessoas que têm problemas neurológicos, há pessoas que têm problemas de sistema gastrointestinal, há pessoas que têm, muita gente, ou quase toda a gente tem, dos que têm sintomas, quase toda a gente tem sintomas respiratórios, dificuldade respiratória. Portanto, é um vírus tramado que consegue estabelecer doença na porta de entrada, vias respiratórias, mas depois consegue propagar a doença por cada órgão ao longo do tempo, à medida que a corrida entre a replicação do vírus e o ataque do sistema imune começa a ser ganha pelo vírus, o vírus começa-se a espalhar por todo o organismo. E daí dar tantos sintomas diferentes em tantas pessoas diferentes, ok? Uma vez que a maior parte dos órgãos ou dos órgãos que nós temos que estão expostos ao exterior, por assim falar, barreiras que nós tínhamos, por exemplo, a pele é uma barreira, as mucosas, as vias respiratórias são outra barreira, os olhos, por exemplo, estão diretamente expostos ao ar, ao meio ambiente. De todas estas portas de entrada que nós temos, as vias respiratórias são das que expressam mais receptores de entrada do vírus e daí ser das principais portas de entrada do vírus no corpo humano. Também pode entrar por outros mecanismos, mas não é muito mais improvável que consiga entrar, por exemplo, por comida que tenha sido contaminada por alguém, por uma pessoa abre uma porta, toca na maçaneta, aquilo está contaminado por outra pessoa que passou por lá 5 minutos antes e agora por teres a mão suja, agora, sei lá, pegas numa sandes, comes e ficas infectado. Isso é extraordinariamente improvável que o contacto das superfícies contaminadas seja não é impossível de acontecer, mas não é a trajetória mais eficaz para o vírus conseguir infectar uma pessoa. Não faz mal a ninguém lavar as mãos e ter cuidados de higiene a esse nível, mas não é aí que está o foco principal da doença se espalhar tão eficazmente por toda a gente. O foco principal é por respirar aerossóis, partículas, gotículas de saliva e daí haver tantas associações de fenómenos em que o vírus se espalhou rapidamente por grupos de pessoas, particularmente, por exemplo, em restaurantes, onde muita gente está dentro do mesmo compartimento durante 1, 2 horas, tipicamente a falar alto, porque normalmente
o volume de som num restaurante é um bocadinho mais alto do que o normal e quando mais uma pessoa fala alto, mais projeta aerossóis e partículas e, por conseguinte, consegue espalhar no ar muito mais partículas víricas. Também há imensos registros de, por exemplo, de fenómenos de infecção rápida em grupos corais, o ato de cantar e de estar num ambiente, mais uma vez, num sítio fechado, com várias pessoas a cantar e a projetar para o ar imensas partículas, são os principais mecanismos pelo qual o vírus consegue entrar dentro das pessoas, ok? Portanto, é no fundo, este é o critério principal que as estratégias de prevenção do SARS-CoV-2 deveriam estar focadas, ok? Mais do que a preocupação em limpar as maçanetas. Não é que não faça mal limpar as maçanetas, só pode fazer bem, mas não é esse a principal veículo de infecção deste vírus. Ok. E então, agora queria falar só um bocadinho sobre as vacinas, desde mais ou menos janeiro, fevereiro, que começou uma grande corrida à produção de vacinas. Uma corrida não só com efeitos, obviamente, lucrativos, mas também sociedades que não tenham por alvo o lucro e colaborações de universidades com fundações com fins não lucrativos, todas estão a participar juntamente nesta espécie de corrida para ver quem é que consegue produzir uma vacina eficaz o mais rápido possível. Como eu expliquei, praticamente todas as vacinas estão a ser desenhadas para ativar o sistema imune contra estas proteínas que estão à superfície do vírus. A spike protein, a nucleocapsid protein, são tipicamente os alvos preferenciais do sistema imune. A razão pelo qual nós sabemos que estas são as proteínas principais que temos que nos focar tem a ver com o facto de, desde o primeiro doente ter sido identificado com esta infecção, que foi no início de dezembro, quase um ano atrás, até a sequenciação do genoma inteiro deste vírus, terem passado apenas 2 a 3 semanas. Ok? Isto foi, hoje em dia é trivial sequenciar genomas tão pequenos como o deste vírus num curto espaço de tempo, mas só é possível sequenciar tão rapidamente este tipo de genomas desde mais ou menos há 5, 10 anos, com uma grande evolução que aconteceu em tecnologia de sequenciação de material genético. Ok? Isso permite agora várias empresas, vários grupos de investigação produzirem várias estratégias para uma vacina. E essas estratégias diferem na forma como se estão a fazer, não no alvo, o alvo é sempre o mesmo, são proteínas do vírus, agora a maneira como vamos desenhar o alvo é que é diferente. Há grupos que estão a tentar vírus que estão atenuados mas vivos, que é uma estratégia clássica que já tem mais de 300 anos, foi das primeiras vacinas a ser criadas pelo homem contra agentes infecciosos, foi à custa de estirpes de micro-organismos que não eram perfeitamente adaptados ao corpo humano ou que são de alguma forma atenuadas por inativação por calor e outras estratégias. Tens outros grupos a fazer vírus inativado mesmo, proteínas do vírus que estão a ser expressadas por vetores virais que não são o SARS-CoV-2, portanto, material genético que pertence a outros vírus, mas que agora é introduzida a informação genética para produzir a proteína do spike, a proteína do nucleocapsid. Portanto, há várias estratégias, inclusive mesmo a proteína pura, produzir apenas a proteína do vírus que não tem capacidade infecciosa e estimular o sistema imunitário com isso. Portanto, há uma sequência, há uma variedade de estratégias, incluindo estratégias que são à base de DNA, portanto, codificar o DNA apenas para a proteína do vírus e introduzir esse DNA dentro das células do corpo humano, é uma estratégia. A outra é o RNA,
produzir o RNA que codifica outra vez a proteína do pico, a proteína da nucleocápside, e introduzir esse RNA dentro das nossas células para educar o nosso sistema imune a reconhecer essas células e atacá-las. Okay? Todas estas formas de vacinação estão a ser trabalhadas e todas, não há forma de, não há exceção a esta regra, todas estas estratégias têm que seguir um protocolo rigoroso que é implementado por uma estrutura governamental que não permite que ninguém de nenhuma empresa ou de nenhum grupo universitário ou de nenhum grupo de uma fundação possa estar diretamente envolvido. Portanto, são organismos que regulam ensaios clínicos em seres humanos, ok? Todas as drogas que são usadas para tratar uma pessoa têm que seguir esta trajetória desde o processo de descobrimento ou invenção até entrar dentro de um corpo humano. E passa por uma fase exploratória, que tem a ver com ensaios in vitro, para ver se as coisas funcionam da forma que se pretende, até passam por um estadio, os que funcionam vão para um estado pré-clínico. Pré-clínico, no fundo, é introduzir, testar estas vacinas em mamíferos mais pequeninos, como por exemplo o ratinho ou o hamster, portanto, espécies animais para testar se funcionam ou não. E só quando os resultados são positivos nestas duas fases, passa-se para ensaios com seres humanos. Todos os ensaios com seres humanos passam por três fases. Fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 é muito simples. Costuma ser menos de que 100 pessoas e o objetivo não é ver se a droga funciona ou não, o objetivo é apenas ver se quem toma a droga se passa por algum período, por algum mal-estar. E que tipo de mal-estar é que é? Depois os mal-estares podem ser catalogados com base na severidade dos sintomas. Se for só uma ligeira dor de cabeça, se não for nada é perfeito, se for uma ligeira dor de cabeça é tolerável portanto, há vários graus de severidade destes sintomas que uma pessoa passa por tomar uma droga experimental e tudo isso é catalogado. Só as drogas que não têm reações adversas severas é que são permitidas passar para a fase seguinte. As pessoas que conduzem estes ensaios são pessoas que não trabalham para as empresas ou grupos que desenvolveram as drogas. São organicamente independentes uns dos outros. É ilegal haver uma pessoa de uma empresa que está diretamente a administrar as drogas nas pessoas que estão sob o ensaio clínico. Na fase 2, o número de pessoas é aumentado para centenas de pessoas e o objetivo aqui não é tanto preocupar-se com reações adversas, porque já se foi visto na fase 1 que não teriam reações adversas suficientes para parar a progressão desta droga. O objetivo é ver se a droga tem ou não tem alguma eficácia, ok? E nestes grupos, já com centenas de doentes, registra-se não só as reações adversas que possam acontecer, mas fundamentalmente a droga tem ou não tem capacidade para exercer o efeito que é suposto exercer, ok? As duas vacinas que têm sido faladas recentemente passaram por este fase 1 relativamente bem. Uma delas mostrou reações adversas um bocadinho preocupantes, mas toleráveis, e passou na fase 2 com sinais óbvios de que a vacina conseguia ativar o sistema imunitário. Passado isso... Peço imensa desculpa de interrompê-lo, acho. Só queria avisá-lo que já são 19 horas e portanto, se okay. quer apresentar ainda alguma coisa rapidamente para concluir. Eu vou fechar rapidamente. Fase 3, só mais 3 minutos. Fase 3 é a fase em que nós estamos, em que dezenas de milhares de pessoas foram tratadas ou foram vacinadas e agora estão a ver do grupo de pessoas que pertence a este ensaio clínico, dos que ficaram doentes, quantos foram vacinados e quantos foram tratados com o placebo. E neste momento as duas vacinas que estão a ser faladas, os resultados são impressionantes. Praticamente 90 a 95% das pessoas que ficaram doentes durante o período de estudo
mais de 90% destas pessoas estavam no grupo das pessoas que receberam o placebo. O que significa que as pessoas que receberam a vacina muito raramente ficaram doentes. Portanto, isto é o sinal mais otimista que se pode ter, ok? No fim destas dezenas de milhares de pessoas, as reações adversas à vacina são muito reduzidas e quando se põe no contexto dos resultados positivos da vacina, o grau de confiança nas vacinas é muito, muito elevado neste momento, ok? Tipicamente uma vacina demora muito tempo a ser produzida e muitas vezes mais de 10 anos, às vezes 20 anos. Há 40 anos que se anda a tentar fazer uma vacina para o HIV e não se consegue, por exemplo. Mas a vacina do SARS-CoV-2 está a ser desenvolvida num tempo recorde. E em 2 ou 3 minutos eu explico rapidamente porque é que esta vacina está a ser tão rápida para desmistificar alguma preocupação que possa haver nesta área. A razão fundamental tem a ver com progressos que têm acontecido nos últimos 10 anos ao nível de tecnologias de laboratório, de biologia molecular, de tecnologias de sequenciação de material genético. Como eu disse, desde que a primeira pessoa foi identificada até que se sabe o genoma inteiro deste vírus, foi 2 semanas. A partir daí já se sabe qual é o material genético que codifica para a proteína do pico, a proteína do capsídeo, etc. Portanto, essa é a informação-chave que é preciso. E tudo isso fez com que rapidamente se pudesse testar em modelos pré-clínicos, em ratinhos, se estas proteínas têm a capacidade de ativar o sistema imune. A outra, e isto tudo tem muito a ver com grandes progressos que aconteceram em técnicas de laboratório, a par e passo com avanços que têm acontecido, que todos vocês sabem, em tecnologias de computadores. A capacidade dos computadores terem cada vez mais memória é importantíssimo para que os sequenciadores que são utilizados para saber qual é a sequência do material genético consigam armazenar essa informação de uma forma capaz de ser trabalhada facilmente. Portanto, não é só apenas progresso ao nível de tecnologias de biomedicina, mas também as próprias infraestruturas tecnológicas de computação, de algoritmos, etc., de softwares, têm evoluído imenso e têm permitido a análise rápida destes dados que são muitas vezes muito diversos, muito grandes, com muitos megabytes, gigabytes, terabytes de informação. A segunda grande diferença, a segunda grande razão pelo qual esta vacina está a ser desenvolvida tão rápida foi uma decisão puramente de gestão. Não teve nada a ver com medicina, não teve nada a ver com biologia. Tem puramente a ver com gestão. E foram decisões que foram tomadas no início do ano para assumir que todas as vacinas que estão a ser feitas, a da Pfizer, a da Moderna, que estão agora na ribalta, assumir que a vacina vai funcionar já em janeiro e começar a construir a infraestrutura industrial para produzir milhões de vacinas já em janeiro, caso a vacina seja bem sucedida em outubro, novembro ou dezembro. O fator de risco desta decisão é enorme, porque estamos a falar de bilhões e bilhões de dólares que foram decididos gastar a fundo perdido, caso a vacina não funcione. A decisão para fazer isso tem a ver com não perder tempo caso a vacina funcione. Se tomassem a decisão natural, que é só fazer o scale-up quando se sabe que o resultado é positivo, iria-se perder entre 6 a 9 meses a conseguir desenvolver a estrutura necessária para produzir em larga escala a vacina. Ao terem, o que eles chegaram à conclusão foi o dinheiro que se gasta a fundo perdido fazer isso é menor do que o dinheiro que se gasta em tratar as pessoas durante um período de 6 a 9 meses, caso mais pessoas fiquem infectadas. Ok? Pronto, eu vou-me calar agora e abro o palco para perguntas e espero que haja. Sim, exatamente, professor. Queria primeiro agradecer pela apresentação, que eu achei muito interessante, ainda por cima, sendo, digamos assim, aprendiz em microbiologia, acho que aplica-se perfeitamente
ao meu curso e, portanto, e acho que a nível também da Covid acaba por ser um assunto muito relevante para a sociedade atual e, portanto, tenho aqui algumas perguntas que eu acho que valem a pena ser discutidas. Aqui uma pergunta da Mariana Fonseca, que questiona então se considera que, de forma a travar a pandemia, seria necessário tornar a vacina obrigatória à escala mundial. Boa pergunta. Isso é uma pergunta mais política do que científica. Claro que, de um ponto de vista puramente biológico, sim, a resposta é óbvia e é sim. Todas as vacinas deveriam, de certo modo, ser obrigatórias, se não pela lei, pelo menos pela moral, por forma que quanto mais pessoas estão vacinadas, menor é a probabilidade de grupos de risco ficarem infectados. Por grupos de risco, tipicamente são pessoas que estão imunodeprimidas. Por exemplo, pessoas que estejam com cancro e estejam a ser tratadas por cancro, tipicamente têm um sistema imunitário extremamente enfraquecido. Pessoas que tenham doenças genéticas que levam a que o sistema imunitário não funcione de uma forma normal, são pessoas que são muito suscetíveis de qualquer tipo de doença infecciosa. No fundo, é uma decisão altruísta da pessoa de se vacinar, não só para que o próprio não fique doente, mas fundamentalmente para evitar infectar uma pessoa que, mesmo que seja vacinada, a vacina não funcione bem nela por razões de fisiologia dessa pessoa. Portanto, tem tanto de egoísmo como de altruísmo. Se deveria ser obrigatório, de um ponto de vista científico é óbvio que sim, mas na vida a ciência não domina tudo e as pessoas têm liberdades individuais e, por conseguinte, começa a ser uma pergunta que é mais do domínio político do que do domínio de saúde pública. Mas do ponto de vista puro de eficácia e de prevenir infecções, claro que sim. Quanto mais pessoas vacinarem, melhor. Muito obrigado. Acho que concordo, né, com esta opinião. Na fase 1, ok, eu estou a ver aqui algumas perguntas, eu não sei se quer que eu Sim, sim. vá. Ok, na fase 1 de um ensaio clínico, qual é a escala para a severidade dos sintomas? Eu precisava, eu não sei, assim, detalhes concretos. Portanto, eu presumo que a pergunta é: quando uma droga experimental está a ser testada pela primeira vez, quer seja uma vacina, quer não seja, hum, na fase 1, em que tipicamente são testadas em dezenas de pessoas, menos de 100, qual é a escala dos sintomas? Não sei concreto, mas vai desde. Eu não quero. Não sei ao certo, mas há estadios de severidade em, por exemplo, se a pessoa tiver que ser hospitalizada por causa dessa droga, essa droga acabou. É imediatamente retirada do mercado. Portanto, qualquer droga que leve à hospitalização do indivíduo, acabou. Mas, tipicamente, as fases 1 são administradas num setting hospitalar, precisamente para ter a certeza que, se for preciso intervir, a intervenção seja possível e não seja tardia. Portanto, mas isso está definido e há médicos cuja especialidade é mesmo conduzir ensaios clínicos e eles saberão melhor do que eu. Muito obrigado mais uma vez. Tinha aqui também mais uma questão do professor José António Couto sobre então a disparidade de sintomas é incrível relativamente a outras doenças conhecidas atualmente e vai, portanto, desde o nada até à morte, propriamente, segundo o tipo de paciente. Isto, então, pode voltar a este ponto? Por Sim. favor, é um pedido para explicitar um pouco melhor. Agradeço a pergunta, porque era uma das coisas que eu gostava de falar, especialmente para um público jovem, ok? Portanto, como foi dito, vai desde pessoas que não têm sintomas até pessoas que têm sintomas terminais. Primeiro, a percentagem de pessoas que não têm sintomas não é pequenina, é grande. Mas eu temo que a percentagem esteja a ser sobreestimada. Em suma, que o número real de pessoas que verdadeiramente não têm sintomas tenha a tendência a descer ao longo dos tempos.
começou com uma percentagem de 30%, 40%, uma coisa enorme, e cada vez mais o número de pessoas verdadeiramente assintomáticas está a descer. E está a descer por vários motivos, eu acho. Um é porque se começa a perceber melhor quais são de verdade todos os sintomas desta doença e, portanto, pessoas que achavam que não tinham sintomas, afinal têm sintomas, nomeadamente pessoas que não têm nenhuma dor, mas que notam a perda do paladar e do cheiro, por exemplo. Isso é um sintoma claro de invasão neurológica do vírus, ok? Portanto, é logo preocupante, até porque em alguns desses casos não é claro que essa pessoa venha a recuperar esse sentido, a capacidade de sentir o sabor e o cheiro. Portanto, isso é preciso deixar claro. A segunda coisa não é claro para mim que todas as pessoas assintomáticas sejam iguais, no sentido de que todos tenham sido infectados por uma carga vírica inicial semelhante. É perfeitamente possível, e ainda não há dados suficientes neste momento, é perfeitamente possível que pessoas que foram expostas a uma carga vírica inicial reduzida tenham teste positivo, mas não desenvolvam sintomas porque a carga inicial era baixa e o sistema imunitário conseguiu resolver o problema antes de revelar sintomas de qualquer forma. Portanto, a pessoa tem o teste PCR positivo, mas diz, epá, eu estou porreiro, não me aconteceu nada. Este grupo de pessoas assintomáticos, se uma pessoa fizesse a experiência, que seria totalmente ilegal, mas se fizesse a experiência de pegar num grupo de assintomáticos e testar doses cada vez maiores do vírus, eu garanto que muitos dos assintomáticos se convertiriam em sintomáticos. Portanto, para todos os jovens que estão a ouvir, uma vez que a população jovem tem uma percentagem de assintomáticos mais alta, o ser assintomático é muito provavelmente devido à idade, jovem, o sistema imune está a funcionar muito melhor, provavelmente não tem pré-condições de saúde de qualquer ordem e por conseguinte está em topo de forma, Cristiano Ronaldo, e por conseguinte consegue resolver a infecção com relativa facilidade. Mas se aumentar a exposição à carga vírica, eu presumo que muitos dos assintomáticos se vão converter em assintomáticos. E isto é especialmente importante neste momento, porque as estatísticas de assintomáticos que nós sabemos agora foram estatísticas recolhidas na primavera e verão e até outono, que são a parte do ano em que o tempo é melhor e o pessoal está cá fora, está menos dentro de portas, mais lá fora, e por conseguinte muitas pessoas que foram infectadas provavelmente foram infectadas com cargas víricas menores do que as que serão infectadas agora que estamos a transitar para finais de outono e inverno. Portanto, quando passamos para os meses frios e começamos a estar mais tempo dentro de compartimentos fechados, se estivermos a partilhar um compartimento com alguém que está a projetar partículas víricas, a probabilidade de sermos infectados com uma carga vírica maior é maior, ok? E por conseguinte, eu prevejo que o número de assintomáticos, a percentagem de assintomáticos vai descer e que a percentagem de pessoas sintomáticas jovens vai subir, ok? Porque o que causa a doença há de ser sempre a combinação de vários fatores, desde a idade, desde a genética do indivíduo, mas fundamentalmente, e eu quero deixar isto bem claro, a carga vírica inicial, ok? Se nós fizermos uma experiência muito simples, e eu fiz esta experiência no meu laboratório há bem pouco tempo, temos um coronavírus que é de ratinho, que não infecta seres humanos, e se eu pegar num grupo de animais do mesmo sexo, com o mesmo peso, com a mesma idade, ok? E infectar grupos com quantidades víricas diferentes, eu consigo estabelecer doses em que todos morrem, doses em que apenas metade morre e doses em que ninguém morre. E ninguém tem sintomatologia. Nenhum dos animais tem sintomatologia. Okay? Este fenómeno é sabido em doenças infecciosas e isto de certeza que está a acontecer com seres humanos. O que nós não sabemos, é impossível de saber neste momento, é qual foi a carga inicial vírica de cada pessoa que ficou positiva. Mas consegue-se prever que a carga inicial vai ser maior nos meses de inverno do que provavelmente será nos meses mais quentes em que as pessoas estão mais ao ar livre. Ok?
Sim, acho que está totalmente na ordem do dia, e a questão também dos assintomáticos é algo preocupante, porque muita gente, já ouço muitos próximos a falarem da questão dos assintomáticos que transmitem muito facilmente o vírus, porque estão na mesma capazes de se deslocar, de trabalhar, de continuar o ritmo, o cotidiano sem absolutamente nenhum sinal, e portanto acho que de facto esta Há aqui questão... uma pergunta que também acho que é bastante importante. À partida, em que patologias a vacina estará contraindicada? Eu não sou um especialista, mas posso, mesmo se fosse um especialista, acho que ainda não se sabe. Portanto, num estadio de fase 3 de ensaio clínico, que é o que estamos neste momento com estas duas vacinas candidatas, a da Pfizer e a da Moderna, a população-alvo costuma ser uma população escolhida. Ambos os sexos, vários grupos de faixas etárias, mas fundamentalmente pessoas sem pré-condições e sem grupos de risco, ok? Porque primeiro temos que saber em pessoas normais se isto é seguro, e só depois começar calmamente a testar em grupos de risco. Em grupos de risco pode ser doentes de cancro, pode ser doentes com doenças genéticas do sistema imunitário em que não funciona como deveria. Portanto, grupos de pessoas com autoimunidade, e aqui há um parênteses que eu quero deixar. As duas vacinas que estão neste momento com bons resultados são vacinas à base de RNA, ok? O que eles conseguiram fazer foi identificar a sequência de nucleótidos que codifica para a proteína do vírus, do pico e a de nucleocápside, e produzir moléculas de RNA que codificam para isto. Houve um truque tecnológico que eles conseguiram resolver, que foi, quando se injeta este RNA, eles conseguiram descobrir como fazer com que o RNA consiga entrar dentro de células, que não é fácil e que também não é acho que não tem sido divulgado. E isso é aí que está o truque desta estratégia. Há um grupo de risco que eu teria medo de vacinar neste momento com uma vacina à base de RNA, que são pessoas com doenças autoimunes do tipo lúpus, artrite reumatoide, porque pessoas com este tipo de doença costumam desenvolver anticorpos que reconhecem precisamente RNA, que reconhecem DNA, que reconhecem tipicamente moléculas que costumam estar dentro das células e que por algum motivo passaram a estar fora das células e passaram a ser alvos do sistema imunitário. Se nós vamos introduzir RNA dentro de uma pessoa que tem autoimunidade e que produz anticorpos anti-RNA, é possível que estas pessoas tenham uma reação adversa grave para este tipo de vacinas. Portanto, em doentes deste foro reumatológico, é necessário fazer um estudo focado em setting hospitalar, com a capacidade de intervenção rápida com imunossupressores, caso a vacina esteja a dar sinais adversos. Portanto, para cada grupo de risco tem que ser feito um estudo clínico focado, com populações de doentes de número relativamente reduzido, e em settings hospitalares, com unidade de cuidados intensivos, etc., para se poder fazer a intervenção imediatamente, caso a reação seja adversa. Ok? Regressando um pouco também às origens do Covid, existe algum valor na hipótese que propõe que o SARS-CoV-2 foi isolado do animal hospedeiro e depois alterado, digamos assim, no laboratório para ser mais infeccioso? Teorias da conspiração, não é? Pois. Eu acho extraordinariamente difícil de acreditar nisso, por várias razões. A primeira eu sou da opinião de que o ser humano é muito mais burro do que inteligente, e por conseguinte termos a capacidade de fazer este tipo de engenharia genética, se nós conseguíssemos fazer isto assim tão brilhantemente, já teríamos resolvido cancro, já teríamos resolvido doenças autoimunes, já teríamos resolvido muita coisa. E não, ok? Portanto, eu não acredito nisso. Há teorias da conspiração, claro. O homem nunca chegou à Lua, é uma delas. Agora, não há nenhuma evidência disso. Estudos filogenéticos do material genético do SARS-CoV-2 são muito não sugerem
que haja fragmentos de material genético que evoluíram do nada, ok? Da mesma maneira que nós podemos alinhar o nosso genoma com o genoma dos macacos, dos orangotangos, etc., e perceber a similaridade entre nós e primatas, também se consegue fazer esse tipo de estudo com vários tipos de vírus, coronavírus, influenza, tudo, para ver como é que eles evoluíram ao longo de milhares de anos, certo? E quando se faz esse tipo de análise, não há nada que sugira que houve de repente uma introdução de material genético estrangeiro, alien, que de repente veio do nada. Não. Portanto, acho, pelo menos eu estou praticamente zero convencido de que isso seja uma realidade. Como em ciência é impossível provar o que não existe, daí vem a minha hesitância em dizer eu acredito zero nisso, ok? É impossível provar que algo não aconteceu, ok? Portanto, agora, com tudo o que nós temos ao nosso dispor, isso é uma teoria da conspiração. Muito bem utilizada por alguns regimes políticos que preferem diminuir o impacto da China no mundo. Exatamente. E relativamente também à questão, acho que algumas pessoas, se calhar também não tanto meio científico, estão com algumas dúvidas na questão de colocarmos uma pessoa que já esteve positiva e depois, 10 dias depois, supostamente, da quarentena, voltar a trabalhar quando não apresenta sintomas e será, quando ainda apresenta um teste positivo, na realidade, será que tal comportamento é seguro? Eu tenho a mesma dúvida. Tenho exatamente a mesma dúvida. E posso... acho que para mim não faz sentido se a pessoa tem um teste PCR positivo por uma zaragatoa nasal. Acho muito difícil de acreditar que há zero probabilidade dessa pessoa infectar outra pessoa. Por uma pura questão de bom senso, diria, não é uma boa prática. Mesmo que não seja uma pessoa com um alto índice de capacidade de infecção, esse índice não é zero e, por conseguinte, não vejo porque correr esse risco. Há aqui só uma pergunta de uma Patrícia Batista, muito rápida, que eu posso responder, mas nenhuma destas vacinas ainda foi testada em grupos de risco, mas não estaremos muito otimistas quanto a estes resultados. Eu acho que não. Eu faço já aqui eu não tenho nenhuma participação na Pfizer nem na Moderna, tenho zero afiliações com nenhuma destas, não ganho zero tostões por estar a defender as vacinas. Sou um defensor de ciência e de progressos, isso sim, e por conseguinte defendo o que eu acho que vale a pena ser defendido. Ninguém vai testar isto num grupo de risco antes de se testar em populações tipicamente saudáveis que cobram várias faixas etárias. É assim que todos os medicamentos têm sido testados. Passado esta fase, vão-se começar a desenhar testes em pessoas de risco. E ninguém vai começar a vacinar grupos de risco antes de se ter essa informação. Ok? Mas pode-se começar a atingir os níveis de vacinação em massa, o que se chama herd immunity, que é teres muitas pessoas com imunidade contra um organismo infeccioso, porque isso vai proteger esses tais grupos de risco, ok? Se nós conseguirmos reduzir a carga vírica no ambiente, vamos conseguir proteger grupos de risco. Agora, grupos de risco só serão vacinados quando passarem por estados, por ensaios clínicos focados nesses grupos, ok? Professora, relativamente à questão da imunidade, que eu acho que é uma questão também que atravessa muitas mentes, será que podemos dizer atualmente que nós desenvolvemos ao longo do tempo alguma imunidade individual e depois individual também coletiva em face ao Covid, ao SARS-CoV-2, ou não sei se isto já está avançado, digamos assim. Não tenho a certeza se percebi a pergunta. Ora explica. Em termos de imunidade, não sei se já, digamos assim, artigos científicos e descobertas a esse nível em que se verifica alguma imunidade individual e depois individual de okay. imunidade de grupo. Acabei de ler um artigo num New England Journal em que
eles fizeram um teste em militares, em recrutas militares para a Marinha dos Estados Unidos. Foram 1.800 militares que seguiram um protocolo super rigoroso desde viajarem das casas deles para o quartel, o número de PCRs que fizeram, etc, etc, etc. E havia lá uma estatística no artigo, que não era o foco do artigo, mas que eu achei piada, porque deu para perceber que ainda estamos longe da imunidade de grupo. Porquê? O número total de casos nos Estados Unidos anda à volta de 11 milhões. Dividido por 330 milhões de pessoas, isto está à volta de 13,5%. O número de militares que foi screenado e que tinha anticorpos contra o vírus, ter anticorpos contra o vírus significa que essa pessoa foi exposta ao vírus em algum momento da vida, ok? O número de pessoas dava uma percentagem à volta de 5%. Portanto, entre o número total de casos nos Estados Unidos, 3,5%, a um número de 5% de um subgrupo de 1.800 pessoas, para mim sugere que os assintomáticos não estão a progredir a um ritmo elevado capaz de estabelecer imunidade de grupo, que basicamente o número de casos identificados num país está a correlacionar quase de 1 para 1 com o número total de casos, não anda longe disso. Portanto, aquela ideia de que as pessoas achavam de que o vírus já se espalhou muito mais do que os cientistas acham, não é verdade. Agora, com testes serológicos de anticorpos, está-se a ver que a percentagem de testes serológicos positivos não anda muito longe de uma fração pequena da sociedade que tem, de facto, que foi exposta ao vírus. Ok? Tem aqui outra pergunta. Boa tarde. Vacinas de ácidos nucleicos como as de mRNA poderão provocar alterações genéticas no indivíduo? Eu acho que não. Típica, quer dizer, vão provocar alteração genética nas células que receberam esse mRNA, porque agora vão começar a expressar as células do vírus, as proteínas do vírus. Mas esse é precisamente o objetivo, é pôr células do nosso corpo com proteínas víricas à superfície para que o nosso sistema imune saiba que é aquilo que tem que desenvolver uma resposta imunitária. A partir do momento que isso acontece, o nosso sistema imunitário evoluiu para destruir essas células e, por conseguinte, elas vão desaparecer. E, portanto, a capacidade de alterar o background genético de uma pessoa com isto é zero. Muito obrigado, professor doutor. Acho que só posso agradecer à sua presença, à sua disponibilidade. Acho que também esta apresentação foi muito enriquecedora para todos, quer para os de microbiologia, os alunos da bioengenharia. Acho que para os professores é mesmo um prazer poder assistir a este meio científico, ainda por cima sobre um tema tão atual. Portanto, dou por encerrada esta conferência. Muito embora o assunto também esteja longe de ser esgotado, queria dar alguma... Eu vi, há muitas perguntas que não foram respondidas. Exatamente. Vou deixar o meu e-mail e se alguém quiser continuar esta conversa, eu não me importo de responder por e-mail e deixei no chat. Muito obrigado, professor. Então, em nome de toda a Escola Superior de Biotecnologia, acho que só posso lhe dizer muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. A todos os que assistiram, os participantes, aos professores que organizaram este evento e alguns de vós vão receber um questionário muito rápido que é para darem a vossa opinião sobre a palestra. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, professor. E, obrigado eu pelo convite e bons estudos, e graduem-se e sigam para as próximas etapas. E divirtam-se com moderação. Exatamente. Adeus.